Gente, oi, Oi, boa tudo bem? Boa tarde. tarde. Tudo bem, boa Tudo tarde. bom? Camila, tudo bem por aí? Tudo bom e por aí? Tudo jóia. Oi, João, como é Gil. que vai? Oiê. Tudo bem também. 1º de maio, né? Estamos Primeiro aqui, de 5 maio, e tanto da tarde já, será 5 e Isso, meia, dia do trabalho. trabalhando. e vamos trabalhar. Gil, tá trabalhando muito aí? Eu trabalhei hoje já no hospital. Ah, que Ó, E agora em maravilha, casa. né? João, e você? Conta aí, o que você manda hoje? Então, hoje a gente resolveu continuar o assunto da saúde. Nosso último bate-papo, a gente falou de ócio, né? Já começando por fadiga, eu acho que são dois assuntos que vão ter muito a ver com o assunto de hoje, que é o burnout. Então, Gil, já vou mandar a bola para você para explicar para a gente o que é o burnout, para ver se a gente consegue identificar se nós aqui, né, nós quatro aqui, temos algum sintoma ou já passamos por alguma coisa disso. E vamos lá, a bola está com você. Então, a síndrome de burnout, ou burnout, foi uma doença definida como um esgotamento emocional, físico em relação à profissão, em relação ao trabalho. Então, é uma doença especificamente causada pelo trabalho. É um movimento que acontece com o ser humano que está ali geralmente de trabalhos estressantes, né? Principalmente as profissões que a gente sabe que são mais estressantes. O empreendedor é muito estressante, os bancários, enfermeiros, policiais e médicos, né? Principalmente que atendem emergência. Então, é um caminho que se percorre emocionalmente e fisicamente falando, que chega a um esgotamento onde realmente a pessoa corre o risco de cometer um suicídio, de repente mudar, como aquelas pessoas que mudam completamente a vida, vendem tudo e vão comprar um trailer e vão para outro lugar. Então, até chegar aí, a gente tem algumas etapas. E aí eu vou colocar aqui as etapas para cada um identificar se pode estar em cada etapa, né? Eu não sabia que podia chegar a algo tão sério quanto o suicídio. Sim, na verdade eu tenho até um exemplo para te dar. Teve uma médica agora, recente, durante ao pico de Covid em Nova York, teve uma médica da emergência do Presbyterian, que é um hospital de Nova York. Ela teve o Covid, ela ficou de quarentena em casa, ela foi voltar a trabalhar, acho que dispensaram ela para ela ficar em casa, ela se matou em casa. Nossa, que tristeza. Provavelmente ela deve ter tido um burnout, muito provavelmente acabou se suicidando. Ô, Muito Gil, sério. você mencionou, não sei se 2 ou 3 vezes, a palavra esgotamento. Me chamou a atenção, até anotei aqui, esgotamento. O que a gente precisa fazer para prevenir essa questão de esgotamento? Ou quais são as nossas válvulas de escapes aí para a gente ir trabalhando com isso e conseguir lidar com essa situação? Porque, principalmente agora em isolamento, ficamos todos esgotados, né? Sim. Então, a melhor prevenção, eu diria, que é você entender sobre qual é o caminho em que você chega lá. E entender se você está nesse caminho, porque esse caminho ele começa com um empenho maior no trabalho. Então, não, eu vou dar conta, e aí você começa a levar trabalho para casa, aquela hora que você abre o e-mail em casa, que você começa a fazer outras coisas em casa e abre mão das coisas que são da sua vida privada para se dedicar ao trabalho. Então, esse é o primeiro movimento, eu diria, que já começa a acontecer. Você começa a abrir mão da sua vida pessoal, das coisas que você gosta, do seu lazer, das suas atividades, do seu sono, e começa a dedicar esse tempo para o trabalho. Então, Isso é fácil agora, né, Gil? Isso acontecer já estava fácil antes, acho que até algumas profissões ou posições, como você disse, do empreendedor. Você vai para casa, você continua pensando, você está no almoço, você está pensando no seu negócio, como fazer o problema, e agora estamos em casa, a maioria, né? Então, como não levar trabalho para casa? Né? O trabalho está em casa. E aí, assim, além de você não parar de pensar no trabalho o tempo inteiro, como você está colocando, você começa realmente a não dar importância mais para as suas atividades.
Então, eu já não, eu agora, nesse momento, eu tô um pouco assim por conta dessa história e porque meu trabalho é totalmente envolvido com Covid-19, né, com a situação. Eu como a hora que dá, sabe, tipo, ou você tem alteração no apetite, ou você começa a comer muito, ou você esquece de comer, você dorme a hora que dá, você abre mão do que era da sua rotina para viver o trabalho. Então, você começa a colocar o trabalho na frente de várias coisas e você vai negando isso que está acontecendo, né? A primeiro movimento é que você se esforça, aí você entende que você precisa fazer isso, e aí você começa a perceber que você está exagerando, mas você nega esse conflito, você não encara que isso é um problema. Então, não, eu tenho que trabalhar, trabalho é tudo, trabalho é a coisa mais importante, e aí você entra nessa... É uma avalanche, eu diria assim, né? Você vai evoluindo nessas etapas, né? E aí, realmente, assim, existe esse momento em que você fica tão viciado dentro do trabalho e começa a abrir tanta mão da sua vida pessoal e das suas coisas, dos seus valores, que os valores da empresa começam a tomar mais importância que os seus próprios valores. E aí é aí que a gente tem um divisor de águas. A partir do momento em que você abre mão do que é um valor importante seu para viver só os valores da empresa, além de você já ficar com sintoma físico, né? Então, dor de cabeça, dor aqui nas costas, dor lombar, dor de estômago, refluxo, diarreia, insônia, né? Alteração de apetite. Aí, quando você muda esses valores, né? Coloca os valores da empresa na frente e tira os seus valores da sua vida, aí você começa a fazer um divisor de águas para você se empenhou e aí você vai começar a fazer um gráfico para deprimir, entendeu? Porque é a hora que você começa a não ver mais importância, você não tem motivação, porque seus valores estão abertos de lado, assim, você deixou de lado, né? E aí você começa a trilhar uma apatia. Eu acho que assim, né, Gil, mais do que valores pessoais, valores de empresa, é a gente não se respeitar. Eu acho que a gente precisa colocar prioridade. Prioridade para a nossa vida, prioridade para os nossos negócios e prioridade para as pessoas que, em tudo que a gente faz, que o negócio faz, acabam refletindo nisso. Eu também anotei aqui, quando você foi falando, uma questão assim, de respeitar limites. Então, acho que a gente precisa... Você falou de dor aqui, de tensão, tem muito disso. Eu tenho muito disso. Então, assim, é muito importante que a gente consiga, né? Me identifiquei, você falando, eu falei, Ih, pode ser que isso esteja acontecendo comigo. Eu sabia que iam se identificar. Então, é muito importante que a gente consiga respeitar os nossos limites, que a gente também entenda quais são os limites do nosso negócio. E o nosso negócio ele também não vive sozinho. O nosso negócio ele depende de colaborador, depende de terceiro, depende de fornecedor, depende de cliente. Então, a gente está olhando para isso tudo como um todo mesmo, né? Porque é tudo muito cíclico. Então, a gente precisa se cuidar primeiro para conseguir cuidar dos outros, porque qualquer negócio ele depende de cuidar de alguém, né? Sim. Mas e aí, quando a gente começa a sentir, Gil, o que a gente faz? Porque, assim, Então, onde está primeiro isso, autoconhecimento, né? Eu acho que tem um caminho de conseguir identificar que isso está diferente, mas daí a gente faz o que antes de chegar nesse limite? Porque estou precisando agora. Tipo... Então, o que acontece é que nesse divisor de águas que eu falo que a pessoa começa a ficar apática e tal, ela realmente entra para um padrão de comportamento diferente. E é aí que eu acho que é um grande divisor entre você vai fazer bem para a sua empresa ou você vai começar a fazer mal para a sua empresa. Porque a partir do momento em que você começa a mudar o seu comportamento, você passa a ser aquela pessoa irritadiça, agressiva, porque você começa a ficar muito automático ali trabalhando. O sentido do trabalho ele é perdido e aí você começa a ser aquela pessoa que não tolera nada, que não aguenta nada. Então eu acho que assim a primeira coisa é que a pessoa precisa ela se perceber. É o principal, que é o autoconhecimento. Então, disso que eu estou falando, então, puxa, realmente eu tenho sintomas físicos, eu não estou dormindo bem, eu passei a ter dor de cabeça, eu raramente tenho dor de cabeça.
eu estou usando as coisas que apertam a cabeça e tal, mas eu percebi que eu passei a ter uma dor de cabeça que eu não tinha, e eu vi que realmente isso já foi um alerta para mim. Então, é perceber isso, seu corpo fala, seu corpo fala. Então, perceber isso e escutar quem está perto de você. Porque muitas vezes a gente tem um lar com pessoas que convivem com a gente, que conhecem a gente muito bem e que conseguem perceber para falar, opa, João, você não tá legal, entendeu? Tipo assim, João, nossa, mas eu tô percebendo que você tá muito estressado. Eu escutei isso da minha mãe agora, nessa época de quarentena. Juliana, você tá muito estressado. Então, assim, é a hora que você precisa escutar quem tá perto de você. Pode ser um terapeuta, né? Para quem trabalha em empresa, dentro do hospital hoje, existe um grande movimento da equipe de liderança promover esse acolhimento do funcionário, porque isso é acolhimento, é você escutar o funcionário, deixar ele falar. Só que a gente, pensando no empresário, que é o dono do negócio, a quem ele vai recorrer? Ele é o líder. Então, eu acho que, de repente, escutar quem está em torno de você é super importante. É o primeiro passo para você falar, nossa, aceitar que o que eu estou fazendo não está legal para mim, não está fazendo bem para mim. Gil, você falou apatia, mas eu acho que uma questão assim da hiperatividade, será, quando a gente acaba ficando muito workaholic, querendo fazer tudo, resolver tudo, assumir tudo, colocar todo o peso nas costas, isso também tem a ver com essa questão desse estresse, burnout, alguma coisa ou não? Porque num primeiro momento você quer resolver tudo, né? Você quer dar conta de tudo. E é nesse querer dar conta de tudo que você vai acabando se frustrando com isso, porque isso vai gerando um excesso em cima de você e chega uma hora que você perde a motivação para continuar. E é aí que você começa a criar apatia e trabalhar meio que automaticamente e mudar o seu comportamento. Que é um comportamento que começa com uma agressividade, uma irritação e que depois vai caminhando para uma tristeza, mesmo e para uma depressão. E aí a pessoa já não tem nem motivação, nem ânimo para querer trabalhar, para mover aquilo. Fica uma coisa mecânica. A gente liga para quem, então? Porque eu me reconheci em acho Tudo que agora. 60% aí. Eu também. Então, eu Então, também estou meio ficando preocupado. Eu também estou ficando meio preocupado e queria fazer uma pergunta. Tem cura esse negócio? O que a gente precisa fazer? Que o dados tomar assim, não é nem preventivo, eu acho que assim, o que a gente precisa fazer para dar a volta por cima ou de repente sair dessa de uma forma né, Saudável. bacana, saudável. saudável. Olha, eu acho que a gente está num ótimo momento. Esse momento agora é um momento excelente. Momentos de crise são excelentes para a gente olhar para dentro da gente. E eu acho que esse é um momento ótimo para a gente olhar para a gente e resgatar os nossos valores. Porque às vezes a pessoa fica tão... esse é o caminho do burnout, né? Para você chegar na gota d'água é porque você se moveu tanto para a empresa que você deixou de olhar para você, para os seus valores. Então, o movimento da quarentena, ele ajuda muito a gente a ter que ficar em casa, a não poder socializar. Então, olhar para si e buscar o que é importante para você, João, o que é importante para a Ana, o que é importante... né? Hoje, as pessoas estão dando a verdadeira importância para a saúde, por exemplo. Né? O quanto é importante ter saúde, o que um bicho sem vacina está causando na vida da gente. O que um pernilongo, né, com outro vírus, né, está causando de dengue aqui em Taubaté, por exemplo. Então, esses valores, né, a saúde é muito importante. Qual outros valores são importantes para você? E você não pode abrir mão deles. Então, buscar os seus valores. Valores e essência, né, Gil? Valores e essência, a nossa verdade, né? O que Exatamente. tem sentido, o que tem significado, né? E lembrar que esses momentos de dor, eles são momentos que ajudam muito a gente a se transformar, a gente a amadurecer, a gente a se tornar um ser humano melhor, né? O sofrimento é um gerador de amadurecimento. Então, acho que é um bom momento para resgatar isso. E aí, reverter, não deixar chegar até o ponto, né? Que nem a médica lá, por exemplo, que eu contei, ou enfim, chegar no esgotamento mesmo, né? Muito triste. Sim. É isso, aí, gente. Ana? Acho que a gente chegou no saber, né? Vamos nos conhecer e
entender quem somos nesse momento de crise para a gente não chegar no ponto final antes da nossa hora, né? E isso, mais gente. uma vez, né? Legal. A gente sempre falou, e é importante também que, para não chegar nesse ponto crítico, né? Eu acho que o suicídio é o radical do radical, é o extremo, e Deus me livre, né? Se a gente não estiver vivo, a gente não faz nada. Então a gente precisa sempre estar se cuidando, mas assim, quando a gente entra também nessa crise, eu acho que a gente está sendo provocado a mudar, está sendo provocado a dar a volta. A gente vem falando isso em todos os vídeos também, mas eu acho que isso também vale a pena. Então acho que para fechar, é muito importante que a gente olhe sempre para nós mesmos, olhe para quem está à nossa volta, para a gente conseguir sempre dar a volta por cima. Não é feio isso, acho que isso é muito importante também. Eu acho que é importante que a gente reconheça se a gente está em algum momento de fragilidade, com alguma dificuldade, e aí definir o que precisa ser feito e fazer. Também não adianta só achar o que tem que ser feito e não fazer. Fazer e dar a volta por cima. Valeu esse bate-papo de verdade. Para mim foi muito bom. Muito legal. Foi bom mesmo. Obrigada, Legal, Gil. obrigada, Gil. E a gente... Obrigado, viu, Gil? Beijo. Beijo, beijo, tchau. Tchau.